Cabeleleila Leila, cabelos, unhas, hidratação e unhas. Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal que agora é o maior canal de Química de todo o estado do Espírito Santo. E hoje eu quero mostrar para vocês mais uma explicação de Química muito interessante e é uma coisa que eu descobri bem recentemente, há pouco tempo, que é como funcionam as tinturas para tingir cabelo. Então, hoje nós vamos explicar como que é a química envolvida nesse processo, ou seja, como funcionam os corantes que irão tingir os cabelos, qual a composição química deles, como eles são formados, como que é todo o processo envolvido na coloração dos cabelos. Então, vamos à nossa explicação. Então, basicamente, para entender como que funciona a tintura de cabelo, nós temos que entender exatamente o que é o cabelo. O cabelo, ele é um revestimento que está presente no nosso corpo, no corpo de praticamente todos os animais mamíferos, e ele é composto por uma proteína chamada queratina, que é uma proteína muito dura e resistente, bastante impermeável à água, e que ela forma uma estrutura fibrosa, na qual nós temos várias moléculas longas, em forma de fios da queratina, e essas moléculas são unidas fortemente umas às outras por ligações de sulfeto, ou seja, a molécula de queratina ela está firmemente presa uma à outra, formando um polímero de polímeros, ou seja, a proteína é um polímero, ou seja, uma molécula contendo várias unidades de repetição, que no caso são os aminoácidos, e esses polímeros de queratina, eles também se ligam uns aos outros, formando uma estrutura muito longa, contendo várias moléculas amarradas uma à outra por ponte de sulfeto. Mas a queratina não é o único componente do cabelo. Também existem os pigmentos que dão as cores ao cabelo. Porque a queratina em si, na forma pura, ela é uma substância branca, ou seja, ela é incolor, não tem cor. Por isso, por exemplo, pessoas mais velhas têm cabelo branco, porque o corpo delas, devido ao envelhecimento, diminuiu até parar a produção de pigmentos. E aí você vê no cabelo branco a cor pura da queratina, que é incolor. Então agora nós vamos entender o que são esses pigmentos naturais presentes nos fios de cabelo. Eles são substâncias chamadas de melaninas, que são as mesmas substâncias que também dão a cor da pele e dos olhos das pessoas. E nós temos basicamente dois tipos de melanina, que são a eumelanina, que tem uma cor mais escura, praticamente preta ou um marrom bem escuro, e a feomelanina, que tem uma cor mais avermelhada, mais castanha. E as várias cores de cabelo, eles são formados pelas proporções relativas entre esses pigmentos. Por exemplo, o cabelo preto contém bastante eumelanina e muito pouca feomelanina. Cabelos castanhos têm quantidades aproximadamente iguais dos dois pigmentos. Cabelos ruivos têm muito mais feomelanina do que eumelanina. Cabelos loiros possuem baixas quantidades dos dois pigmentos, ou seja, muito pouco dos dois. Enquanto isso, o cabelo branco não contém nenhum dos dois e a cor que nós vemos é apenas a cor pura do caso da queratina. E agora que nós sabemos de que é feito o cabelo e qual é a composição química das substâncias que dão as cores naturais ao cabelo, vamos entender como funciona e qual é a composição química da tintura do cabelo. Basicamente, as tinturas comerciais contêm alguns componentes, no quais nós temos 4 classes principais de produtos presentes nessa tintura. Um é o composto chamado intermediário primário, que é a substância principal que irá reagir para produzir a cor do cabelo. Nós temos os agentes acopladores, ou seja, aqueles que irão reagir com o componente primário para produzir várias tonalidades de tinta diferentes. Nós temos o oxidante, que irá propiciar essa reação química e também irá destruir os pigmentos já presentes no cabelo, caso ainda exista algum. E também nós temos o agente alcalinizante, que é o catalisador, que é uma substância que irá fazer com que o meio fique alcalino. É nesse meio que essas reações químicas são propícias de acontecer. Então, basicamente, o agente primário que forma essas tinturas são compostos chamados de aminas aromáticas. No caso, nós temos alguns compostos, como por exemplo o 1,4-diaminobenzeno, que também é chamado de parafenileno-diamina, que é um dos componentes mais importantes. Nós temos uma substância semelhante, que é o 2,5-diaminotolueno, que é geralmente usado como substituto dessa primeira que eu citei, porque ele dá menos efeitos nocivos no corpo da pessoa.
Nós temos também o 4-aminofenol, que é uma substância semelhante a esses dois, que também é um reagente que irá produzir essas cores. Esses são os componentes primários, eles são os principais produtos que irão gerar as cores. E nós temos também, nessa reação química, os agentes acopladores, que são vários fenóis e aminas aromáticas, que irão reagir com os reagentes primários para produzir alguns outros compostos coloridos, que irão produzir as diversas tonalidades de cada tinta de cabelo. Por exemplo, nós temos alguns que dão as cores mais azuladas, outros que dão as cores mais verde amareladas e outros que dão cores avermelhadas. Basicamente são as 3 cores primárias dos pigmentos, que quando misturadas geram todas as outras tonalidades. Então, variando a proporção de agentes acopladores nessa mistura, nós podemos ter as diferentes tonalidades de tinta de cabelo para diferentes tipos de cabelo. E também um componente crucial, que é o agente oxidante, geralmente é o peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada, que ele tem uma função dupla. A primeira é branquear os fios de cabelo, caso eles ainda tenham os pigmentos naturais, no caso da pessoa que quer mudar a cor do cabelo, e também oxidar os agentes acopladores e os componentes primários para que eles possam reagir entre si para produzir as substâncias coloridas. E para que essa reação química possa acontecer, temos um agente alcalinizante, que na maioria das vezes é a amônia. O agente alcalinizante ele tem a função de servir como catalisador, porque a reação química de oxidação desses componentes primários e acopladores ocorre principalmente em meio alcalino, e a amônia é uma base fraca. Então agora nós vamos descrever quais são os processos durante a coloração do cabelo. Então, primeira coisa que deve acontecer para que o cabelo possa ser tingido é você abrir a cutícula do cabelo, ou seja, nós temos o fio de cabelo, ele contém uma estrutura interna chamada córtex, que essa estrutura contém as fibras de melanina, e nós temos uma película externa de proteína chamada cutícula. Essa proteína ela tem uma estrutura em forma de escamas, semelhante a escamas de peixe, e ela permanece geralmente fechada. Então, em meio básico, a cutícula se abre, ou seja, as escamas que estão na superfície do cabelo se levantam, e isso permite que formem-se orifícios ali no cabelo, por onde pequenas moléculas podem passar e adentrar até o interior do córtex, onde estão presentes os pigmentos e grande parte da queratina. Então, no primeiro caso, a amônia faz com que as fibras do cabelo se abram, e assim os componentes podem entrar e atingir o córtex do cabelo, onde vai acontecer a reação química. Primeira coisa que acontece é o branqueamento dos pigmentos que possam estar ali presentes. Por exemplo, em meio básico, o peróxido de hidrogênio é um agente oxidante forte, então ele irá oxidar as melaninas presentes no cabelo, principalmente a eumelanina, que tem a cor preta, e irá produzir compostos oxidados, onde as ligações duplas foram adicionadas por grupos hidroxilas, onde teve quebras nos anéis e tudo mais, e essa reação química acaba descolorindo a melanina, e com isso o cabelo fica de uma cor muito mais clara, o que permite que a cor do pigmento que vai se formar em seguida pela tinta do cabelo se manifeste. Primeiro, o peróxido de hidrogênio destrói os pigmentos ali presentes, e em segundo, e depois, já dentro da fibra do cabelo, vai acontecer as reações químicas importantes para formar esses pigmentos. Primeiro, nós temos o nosso reagente primário, que são as aminas aromáticas. Em meio básico, eles são oxidados pelo peróxido de hidrogênio, formando compostos chamados quinoiminas. Esses compostos são instáveis, eles são bastante reativos e eles têm uma tendência a sofrer reações de adição com outros compostos, ou seja, eles se polimerizam, eles reagem com outros componentes para produzir moléculas maiores. E no caso, quando nós temos, por exemplo, a parafenilenodiamina reagindo com peróxido de hidrogênio, ela irá produzir um composto chamado quinodiimina. E esse composto, a quinodiimina formado, ele pode reagir ou com outras moléculas não oxidadas de parafenilenodiamina, ou então com um agente acoplador. E nesse caso, quando ela reage consigo mesmo com a parafenilenodiamina, ela vai produzir um pigmento marrom. E quando reage com agentes acopladores, eles vão produzir pigmentos de tonalidade ou azulada, ou verde amarelada, ou avermelhada, e com isso você produz uma molécula de uma substância colorida no interior da fibra do cabelo, ou seja, tem essa reação química entre esse composto quinoide e o agente acoplador, e aí vai se produzir vários pigmentos.
e dependendo da proporção relativa desses compostos na tintura do cabelo, nós vamos ter o tom desejado no caso da pintura. Então nós vamos ver aqui a reação química, como que ela funciona. Vocês podem ver, primeiro, que o peróxido de hidrogênio irá oxidar a amina aromática, produzindo esse composto quinoide. Esse composto quinoide, então, vai reagir com o agente acoplador, produzindo uma substância que logo em seguida irá ser oxidada ainda mais pelo peróxido de hidrogênio, formando um composto contendo várias ligações simples e duplas bastante alternadas, que são compostos do tipo chamado indofenóis ou indoanilinas, que são compostos coloridos. Alguns têm, como eu falei, tem várias tonalidades, e esses pigmentos se formam no interior da fibra do cabelo, e eles ficam na fibra do cabelo, ou seja, eles não saem do interior da fibra, porque são moléculas muito grandes que não conseguem passar de volta para fora através dos poros da cutícula. Então, no final, os poros da cutícula são fechados novamente após a lavagem, e o pigmento e os compostos coloridos formados ficam dentro da estrutura do cabelo, e com isso você tem a cor nova no seu cabelo. Então, vocês devem ter visto nesse vídeo que o corante da tintura de cabelo, nas tinturas permanentes de cabelo, que são essas comumente encontradas nos supermercados, ele simplesmente se forma dentro do cabelo, ou seja, o composto corante que vai dar a cor ao cabelo, ele não existia antes. Ele se formou por uma reação química entre dois ou mais componentes dentro da fibra do cabelo, ou seja, ele se formou no interior do seu cabelo. Geralmente a tintura ela contém os precursores do corante e não o corante em si, e assim você obtém as diversas tonalidades dessas que nós encontramos comumente para fazer tintura de cabelo. Então, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Peço para vocês que se inscrevam no meu canal, que acessem o meu site, que se chama Nerd da Química, e também minha página no Facebook, que também se chama Nerd da Química. E uma coisa que me ocorreu agora, ao gravar esse vídeo, é que essa reação química produz compostos chamados de indofenóis e também chamados indoanilinas. Mas eu já fiz algumas experiências com um composto chamado indofenol, e o que me deu uma ideia bem interessante, porque talvez num vídeo futuro eu possa fazer minha própria tinta de cabelo. Porque nós temos dois outros vídeos aqui neste canal, no qual eu consigo sintetizar um composto do tipo indofenol, e um deles, mais recente, é um jeito bastante simples de fazer um pigmento azul usando paracetamol, aspirina e soda cáustica. E esse pigmento azul, ele é um composto do tipo indofenol, e ele é bastante semelhante à estrutura dos compostos formados na reação química da formação do pigmento do cabelo. Então, isso me deu uma ideia muito legal, então provavelmente eu vou fazer um vídeo futuro sobre como fazer uma tinta de cabelo. Então, espero que vocês curtam bastante esse vídeo, que tenham gostado bastante desse conteúdo. Muito obrigado pela audiência e valeu!